fosse numa sexta-feira como essa. E muitas pessoas, elas não focam nessa frase que nós vamos falar agora, que está escrito na tua palavra. Muitos não têm observado para isso, e por conta disso têm se distanciado, têm vivido uma vida dentro da igreja, mas uma vida de quem nem conhece a Deus, carrega consigo um louco de cristão dentro da igreja, mas lá fora vive como se nunca nem conhecesse, nem ouvisse falar de Cristo Jesus. Então abre o nosso entendimento para compreender a tua santa palavra. Amém. Preste atenção. Hoje eu quero falar sobre algo muito bacana. Você se recorda daquela situação que Jesus já estava preparando o discípulo para o sacrifício que ele ia ter que fazer, para a morte dele? E Jesus chegou e começou a falar: olha, vão me prender, olha, vai acontecer isso, eu vou ter que padecer. Aí o apóstolo Pedro, ele chegou e falou assim: Senhor, eu estou pronto para até ser morto contigo. Senhor, nunca que eu vou te deixar. Senhor, jamais eu vou te abandonar. Jesus falou para Pedro assim: Pedro, traduzindo, para de ser emocionado. Para. Você vai me negar ainda dessa 3 vezes, Pedro, antes do galo cantar. Pedro, naquele momento, eu creio, tenho para mim, que ele estava se tornando religioso. Ele falou assim: eu? Não, Senhor, estou pronto para tudo. Eu estou pronto para tudo. E Jesus falou: Pedro, você vai ver, essa moça vai me negar 3 vezes. Quer dizer, um dos pontos, Jesus tentando alertar Pedro do que iria acontecer, mas ele estava cheio de si. Ele pensava que ele era alguma coisa, ele pensava que ele era imortal, ele pensava que ele era melhor do que os outros, ele pensava que era melhor do que os outros. Então ele levou aquilo para esportivo, que nada. Até parece que eu vou te negar, Jesus. Jamais. E Jesus tentando alertar. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que Deus usou pessoas, seja um pastor, padre, seja um irmão da igreja, seja um diácono, para tentar te alertar de um erro seu, para tentar te alertar de uma falha sua, e você pensou que nada, isso é coisa da cabeça dele. Ou Deus tenta nos alertar através de pessoas que caíram na fé, pessoas que eram muito usadas, e aconteceu alguma situação, e ele, como ser humano, foi lá, caiu, errou, falhou, e Deus te mostra assim: está vendo? Fulano era super de Deus, e olha, aconteceu isso. Isso aqui é para você ver que aquele que está de pé, ora, vigia, mas que não está. Mas que coisa irmãos falam que nada, caiu porque deu mole, caiu porque não era de Deus. Não, muitos que hoje, graças a Deus, estão se levantando, mas caiu lá atrás, que era de Deus sim. Mas o que aconteceu nele? O mesmo Espírito que estava em Pedro, estava neles também. A gente pensou que estava bom, bem demais, ao ponto que era imortal, que não poderia, que ia falhar, que ia cair. Aí Deus permite a queda, Deus permite a fracasso, a derrota, a luta, só para a pessoa entender uma coisa: você não é nada, você é ser humano, você pode errar, você pode falhar. Você está entendendo? Aí olha só, Lucas capítulo 54, versículos, Lucas capítulo 22, versículo 54, fala assim: então, preparando, levaram para a casa do sumo sacerdote Jesus, quando foi preso, e Pedro o seguia de longe. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se assentaram ao redor de Pedro, ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Aí olha só, uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, e olhou fixamente para ele e disse: este homem está com ele. Mas ele negou: mulher, não conheço. Poucos depois,
Um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. E falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo caia, cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Alguns pontos que nós queremos compartilhar com você nessa palavra. Primeira coisa, Pedro ele estava onde? Distante. Pedro estava distante, acompanhando Jesus naquela situação à distância. Quantos são os crentes que um dia um homem de Deus, uma mulher de Deus alertou fulano, toma cuidado com esse trabalho, porque pode te prejudicar essa vida espiritual. Toma cuidado com essa amizade, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, que isso pode prejudicar. E a pessoa pensa assim que nada, coisa da cabeça deles. E a pessoa não saiu da igreja, até vem aos cultos, até frequenta a missa, mas ela está de longe, está distante. Vai na igreja, mas está tão distante de Cristo Jesus, tão distante, mas tão distante, ao ponto que não dá mais nem para ouvir agora, porque está distante. Vocês que estão aqui, se vocês não estão me ouvindo direitinho, mas as pessoas que estão lá do outro lado da rua, eles conseguem me ouvir, porque estão distantes. Você que está assistindo aí agora, você está me ouvindo porque você está perto, mas aquele teu familiar que está dentro do banheiro, que está lá dentro do quarto dele, que está lá no andar de baixo da casa, eles estão ouvindo? Porque eles estão distantes. Assim tem muitos crentes, assim tem muitos católicos, que Deus alertou através de um exemplo de alguém, através de uma pessoa que veio profetizou, que tentou ensinar, mas a pessoa não fez um medo nada, secou a cabeça dele: eu estou bem, está bom, está bom. E hoje a pessoa não sai da igreja. Vai na igreja uma vez por semana, quando vai? Ou vai à missa, quando vai? Porém, distante. Está distante. Tem as coisas de Deus, mas a pessoa está: não quero me envolver, não quero me envolver. Outro ponto é você ver que as pessoas falavam assim: ué, não é você, fulano que andava com Jesus? Eu não. Hoje em dia, ué, você é crente? Eu? Não, sou não. Ué, você é da igreja tal? Eu? Não. Ué, você é fulano que um dia fez isso e se assado, me deu um conflitozinho. Não, foi eu não. Quer dizer, um sintoma que as pessoas está tão distante que ela começa a negar Jesus fácil. Muitas pessoas não têm negado Jesus de boca, mas têm negado com atitude. Quando vê o pobre necessitado, precisando de um socorro, e a pessoa fecha os olhos para não ajudar. Quando vê o irmão fazendo o que é errado, e a pessoa fecha os olhos para não repreender o irmão, para não repreender a irmã. Quer dizer, a pessoa tem negado Jesus, tem negado a fé. Desculpa se nossa pregação a qual somos ouvidos, mas infelizmente, gente, é o que Deus quer. Deus quer pregadores que venham despertar, que venham incomodar, mas infelizmente as pessoas estão mais preocupadas em ouvir coaches: vai me arrebentar, você vai dar certo, Deus é contigo, você vai prosperar, você vai isso. E outras pessoas que toda hora mandam mensagem no WhatsApp da igreja: pastor, ora para mim casar, pastor, ora pela minha vida financeira, pastor, ora para sair a aposentadoria. As pessoas só querem bênção. Aí as pessoas estão falando assim: pastor, eu quero conhecer mais Jesus, me ensina. Pastor, eu quero vencer o pecado, eu tenho nada de fulano, de meu discípulo, como é que eu faço? Não. Pastor, eu preciso de uma palavra que eu não consigo me firmar. Não fala, mas eu quero receber palavras motivacionais. Só deles, pensa. E não é só assim, gente, presta atenção.
Não é só assim. Bênçãos são passageiras. Porém, a palavra que vai salvar é essa aqui, ó. É a palavra que fala: não nega Jesus no teu trabalho. Não nega Jesus no meio da sua família. Não siga Jesus à distância. Mas seja um crente de verdade. Seja você é católico? Seja um católico de verdade. Tem quantas pessoas, eu não sou crente, não, eu sou católico. Por que católico nada? Porque católico de verdade vai à missa. Qual foi isso que foi na missa? Católico de verdade tem compromisso com Deus. Minha esposa estava falando que tem um padre, qual é o nome do padre? Frei. O padre está. Que hora que é a vigília que ele faz? 3 da manhã. Isso é católico de verdade. Está ali 3 da manhã. Hoje como é que é? Cidade da Capelinha, como é que é o nome do lugar aí do Planaltinho? Via Sacra do Planaltinho, como é que é o nome? Não sei o que é, Morro da Capelinha. Está assim, de verdadeiros católicos que estão ali buscando a Jesus, não é buscando a Deus. Aí a pessoa vem e fala: eu sou católico, mas nem na missa não vai. Que católico é esse? Eu sou católico, mas nem rezado, poxa. Que católico é esse? Então, se você é católico, assuma a sua fé de católico. Olha para esse Frei Paulo, esse padre, olha para o exemplo dele. Minha esposa falou que assistiu um trecho da pregação desse Frei Paulo. Tem pregado muito mais que muitos pastores. Tem falado a verdade muito mais que muitos pastores. Tem ali falado sobre Jesus, sobre a salvação, muito mais. Aí tem gente que fala que é cristão. Mas então, assuma a fé de cristão. E se você é católico, assuma a fé de católico, pelo amor de Deus. Assuma Jesus de um jeito ou de outro, poxa. Eu sou católico. Qual foi o dia que foi na missa? Qual foi um dia? Você orou, você rezou com o padre Frei, como é que é? Frei Paulo, você rezou com ele esse dia que ele está rezando de madrugada? Esse é católico de verdade. Está aí, rezando de madrugada. Está fazendo o que tem que fazer para agradar a Deus. Você está entendendo, gente? Não é sobre religião, não, gente. É sobre Jesus. É sobre Jesus. Então, você vê que Paulo negou Jesus. E assim tem muita gente: eu sou cristão. Qual foi o dia que você parou para orar? Qual foi o dia que você parou para orar? Para ir na igreja? Eu dobrou o dia para agradecer, para pedir direção para ler a Bíblia. Não, agora para pedir oração toda hora pede. Você está entendendo, gente? Então vamos seguir a nossa fé. Pedro negou, mas tem gente que negado hoje, pior que Pedro ainda. Tem negado pior do que Pedro ainda. E você vê que Pedro, quando Jesus, o mais forte, quando ele negou 3 vezes, Jesus estava lá, mas Jesus ainda olhou para Pedro e falou assim: eu tentei te alertar. Você pensou que estava bom demais, você pensou que você era um imortal. Eu tentei te ensinar, mas você não quis. Eu vejo Jesus olhando para as pessoas assim: poxa, eu usei o padre para falar com você, eu usei o missionário para falar com você, eu usei o obreiro, eu usei um testemunho para falar com você, eu usei uma pessoa na rua para tentar falar com você, mas você não me deu ouvido. Agora você vai ter que colher. A Bíblia fala que Pedro saiu chorando amargamente, e ele se excluiu do resto de si, pensou que era mais digno de ter Jesus, até o ponto que Jesus fala assim, quando ele ressuscita: vai lá, chama o discípulo, chama Pedro. Aí no capítulo 21 de João, Jesus ele alerta Pedro, ali foi a restauração de Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo, eu passo pelas ovelhas. Pedro, tu me ama? Segunda vez. Sim, Senhor, passei das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Quando ele falou a terceira vez, quando você vê, ele se lembrou. Então Pedro, ele deixou na cruz, ele teve que se perdoar pelo que ele fez. Então se perdoa. Pastor, eu estava sendo um crente só de fachada. Pastor, eu estava sendo um católico só de fachada, não estava indo na missa para rezar, não estava rezando, etc. Não estava fazendo minhas preces. Então e agora? Assume sua fé. Seja você cristão, seja você católico.